Vez agradeço a gentileza do convite da Júnia e grupo para que possamos amelhar recursos junto ao mestre. Obrigado, Júnia, pela oportunidade Obrigada a você. de trabalhar na seara do Cristo. Antes de preparar, de definir o tema especificamente, nós pensamos em algumas questões que norteiam a nossa vida. Visualizei algumas mulheres que foram importantes em minha vida. Passou pela minha mente a minha genitora querida, Eloy da Silva Oliveira, que aos 27 anos ficara viúva com 5 filhos e que, obviamente, se dedicou bravamente, heroicamente, tendo a sua conduta pautada no mestre, que no momento de agruras, dificuldades, tormentos, esteve ela ali junto ao Cristo para criar os seus 5 filhos, que hoje, octogenária, agradece a Deus, a Jesus, de ter conseguido criar os seus filhos com muita dignidade. Passou também em minha mente, mais recentemente, a figura de uma senhora que tem se dedicado a seu esposo, que passa também por um momento que nós consideramos como sendo de promoção espiritual. Nos referimos a Solange Ferola, a avó da Clarissa, que enfrenta, se assim podemos caracterizar, aquele momento de decisão, momento em que é chamada a dar o seu testemunho de fé, se colocando à disposição do seu amado esposo que se encontra acamado. Mas também pensamos num golpe de vista em todas as mulheres que, de uma forma ou de outra, ainda não são respeitadas, ainda não recebem o devido respeito por parte de uma sociedade caracterizada por governo, por desvario dos homens, que muitas das vezes sofre abuso diversos. Sofre abuso sexual, abuso moral, microagressões, desprestígio em termos salarial. E vemos mais atrás que, da Revolução Francesa, aquelas mulheres combativas e batíveis trouxeram para si a responsabilidade de trazer a concepção do liberté, égalité e fraternité, que mais tarde, que mais à frente, já no século XX, veio a Revolução Russa, em que as mulheres ali também levantavam bandeira para a sua dignidade. Vai estar mais avante. Vamos observar que Nova York, Londres, a França, da própria Rússia, as mulheres fazendo levante, buscando a libertação, solicitando respeito à sociedade, por ser um ser humano especial. E pensando nisso, pensando nessas mulheres, já que o mês, na década de 70 foi inaugurado o Ano Internacional das Mulheres, com muita dignidade, e que vemos esse evento, não que a mulher precise de um dia para ser comemorada, mas em frente às demandas, frente às dificuldades, eu acho muito justo pensar nessa possibilidade de ver e dignificar essas que são verdadeiras heroínas. Foi então pensando nestas questões envolvendo a mulher, as mulheres,
que eu pensei numa mulher muito especial, que eu pensei que veio em minha mente, já que há muito tempo não lia sobre ela, mas veio em mente muita precisão, muito forte a sugestão do tema, que girou em torno de um livro muito interessante, muito curioso, muito atual, que fala de Joana de Cusa, no livro Boa Nova de Humberto de Campos. E, para tanto, criamos um tema, um título, para tentar, à guisa de exemplo, representar aqui, de uma fala muito rápida, a história de Joana de Cusa, uma vida pautada na fé, na renúncia, no amor ao Cristo. Joana de Cusa participava frequentemente das pregações do lago. Naquele lago que Jesus ali se aportava, consolando as criaturas aflitas e sobrecarregadas. E ela se dedicava com nobre caráter, como era considerada altamente colocada na sociedade onde vivia. Tratava-se de Joana, Joana consorte de Cusa, a esposa do intendente Cusa, o intendente de Antipas, e que ali havia um trabalho profissional. Humberto de Campos caracteriza Joana de Cusa como uma pessoa que possui a verdadeira fé. Apesar de ter esta fé, ela não conseguia trabalhar, congregar junto ao seu esposo em função das dificuldades que caracterizava o seu lar. E isso travava o primeiro encontro das discussões, dos conflitos, que caracterizam muitas das vezes as famílias, os lares, trazendo muitas conturbações, muitas dificuldades. A falta do diálogo, a falta da compatibilização da química no que diz respeito à fé. André Luiz nos fala que é difícil viver se não aprendemos a conviver. Muitas das vezes, por pautarmos a nossa vida focada muito no nosso egoísmo, desconsideramos, às vezes, o desejo do outro, ou, às vezes, queremos impor a nossa ideia como sendo a mais importante. Tendo em vista esses desabores íntimos, a nobre, certa feita, procurou Jesus para tentar colocar a sua dor. Somente uma pessoa que vive um conflito muito grande e que às vezes guarda aquilo, somatiza aquela emoção, a hora que precisa extravasar, colocar. Ela, como sempre frequentava as pregações de Jesus, mas nunca ousou falar, conversar. Mas nessa ocasião, tragada por uma emoção muito forte da sua dor, resolvera procurar Jesus. Eu fico imaginando o conflito que esta mulher de fé passava. Em função dos desabores, todo mundo sabe o que é um desabor íntimo, o que é um conflito familiar, o quão é difícil administrar essas emoções, o quanto traz de confusão, de angústia, de dor, quando nós guardamos aquilo e não extravasamos. A origem de muitas neuroses, de muitas dores que caracterizam as nossas vidas, é justamente porque nós somatizamos algumas emoções. E quando nós não colocamos para fora, não dividimos, não compartilhamos, isso traz dores emocionais, dores na alma, fazendo que muitas das situações, ocasiões, as pessoas desenvolvam doenças psicossomáticas. Estava lá na casa de Simão Pedro, na casa do caminho. Então, aproveitando aquela oportunidade, antes daquele terapeuta divino
daquele grande psicólogo caracterizado por Augusto Cury como o maior psicólogo que a história da humanidade já teve. Ela dizia, então, que seu esposo não tolerava a doutrina do mestre. E ele era um alto funcionário de Herodes, grande representante do Império Romano naquela região. Um homem, obviamente, de status e de grande poder. E ela reclamava que ele não compartilhava a sua religião, não compartilhava o seu ideal, porque ela já havia identificado no Cristo a mola propulsora para o seu progresso. Porque quando ela estava estabelecendo contato com ele, lá no lago, das suas pregações, ela sentia alento no seu espírito, trazia alívio para a sua alma dolorida, e queixava, reclamava com Cristo. E eis que Jesus, sensível à sua dor, se colocando numa situação de empatia, ouve as suas agruras. E saber ouvir é uma arte. Às vezes as pessoas têm dores na alma e as outras pessoas não sabem ouvir. E eu sempre repito, às vezes, muitas das vezes, quando as pessoas querem extravasar a sua dor, e que nós não criamos essa situação do diálogo, do aconchego, da empatia, as pessoas se sentem desprestigiadas. Até porque a conversa triste com os tristes deixa os tristes mais tristes. E às vezes as pessoas não têm essa condição, essa abertura para estabelecer esse diálogo. E indo além, ela reclamava do esposo, que queria que o esposo, em dado momento, compartilhasse das soberbos ideais de Cristo, ou um Cristo, deu Cristo. Então, ele fala o seguinte, que se tornou uma grande lição. Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações de amor. Olha que expressão calorosa, afetuosa de Jesus. Verdadeiro mestre que ali estava para ensinar e para dar-lhe conforto à sua alma. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Essa expressão eu considero uma das expressões mais bonitas do diálogo, da crônica do nosso Humberto de Campos. Só há um Deus, que é o nosso Pai. Não importa as denominações de religiões que existem no mundo, na face da terra, só há um Deus, né? E que é um Deus pautado no amor. E todas as igrejas, todos os templos, né, são de pedra. E ele ali chamava para ser revolucionário. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Jesus se colocando ali como sendo o caminho, a verdade e a vida. O representante real, leal do Pai. E ali ela colocando, com certeza, colocando as suas dores, até porque o seu esposo não era aquele homem afetuoso, além de não gostar da religião, além de não gostar da mensagem do Cristo, era um homem de pouca simpatia, pouco afetuoso. E muitas das vezes a gente imagina que muitas mulheres sofrem muito pelas agruras e egoísmo de alguns homens que não pautam a sua conduta na base do respeito, da consideração, do afeto positivo. Haja vista que muitas mulheres, quando pautam a sua vida, tentando edificar o lar, no início sabemos que tudo é flores, e ao longo do tempo as pessoas vão esquecendo de pequenos mimos, né? De pequenos atos, de pequenos agrados, e isso esquece aniversário, esquece das datas importantes. E isso tudo são situações que vai criando assim um certo desânimo, uma certa tristeza no coração das pessoas.
E aí Jesus aproveita de uma situação muito interessante quando fala que teu esposo não te compreenda a alma sensível. Olha só como é que Jesus tinha uma sensibilidade. Teu esposo não compreende a alma sensível. Jesus reconhecendo, dando empatia, dando rapport para ela, de que entendia, estava entendendo as agruras dela. Sabia, classificou como uma alma sensível. Imagina assim a sensibilidade de Jesus e identificá-la como uma alma sensível. E se a gente for parar para pensar, o que seria uma alma sensível? Uma alma bela, com amor, com afeto, com carinho. Ele te compreenderá um dia, né? Até porque ninguém é muito insensível que vai durar eternamente insensível. Todos nós que sabemos pela doutrina espírita, queremos alcançar a plenitude, a perfeição. Ninguém vai ficar durante muito tempo parado no espaço. Existe uma lei divina que estimula o indivíduo ao crescimento. A lei de amor, que é uma lei que permeia a vida, permeia o universo, que impulsiona o indivíduo ao crescimento. Este mesmo homem, essa mesma pessoa que está hoje vivendo uma situação de indiferença, de desrespeito, vai ser um anjo no futuro. Possivelmente até transpondo, passando, porque a gente não sabe a matemática da lei, como ela acontece, mas acontece. O que é cruel hoje será um anjo amanhã. O que hoje está distante da lei divina, amanhã ele vai se aproximar, porque a lei da justiça e do amor, da caridade, porque a lei de amor que norteia a vida, é uma lei que faculta a oportunidade através da reencarnação, para que o indivíduo ele recomece sempre. Recomece no sentido de cada encarnação, ele tem sobe, pode subir, pode crescer, pode desenvolver virtudes, sabedoria e melhoria íntima. E Jesus não acrescenta, é leviano e diferente. Olha só como é que Jesus estava antevendo, lendo na mente dela, sabendo as agruras, a empatia pura. É leviano e indiferente? Amam a si mesmo. Amam, mesmo assim. Isso é de uma beleza incrível. Amar o que são os que nos dão retorno é muito fácil. Vai amar ao indiferente. Vai desenvolver perfectibilidade. Vai desenvolver empatia. Vai se colocar no lugar do outro. Isso é difícil. Amar quem nos ama é muito fácil. Conviver harmonicamente com as pessoas que têm o mesmo ideal, comungam o mesmo ideal, é muito fácil. Vai viver com um companheiro ou com uma companheira com dificuldades emocionais, íntimas, com vicissitudes diversas. Não te acharia ligada a ele se não fosse por uma justa razão. Por não fosse uma justa razão, quer dizer que nada acontece por acaso. Deus não erra de endereço. Se estamos ali naquela situação, é porque a lei, a vida, aproximou essa criatura. E que nós temos agora que dar conta de administrar esse processo. Só que às vezes a gente fica indiferente, fica aflito, fica ansioso. Porque não corresponde aos meus ideais, porque não me dá apoio, logo eu não vou, em dado momento, eu não estou sendo correspondida. De fato, todos nós queremos correspondência. Mas às vezes o outro não está na mesma sintonia nossa. E que nós temos que desenvolver habilidades, mudar atitudes, ter um conhecimento mais profundo, no sentido de poder se relacionar ou trabalhar essa questão com mais firmeza. E ele fala o seguinte: não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com uma amorosa dedicação, estás cumprindo a vontade de Deus. Servindo com amorosa dedicação, está cumprindo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não tem que cumprir a vontade efetivamente daquele nosso companheiro, da nossa companheira, mas a vontade de Deus, que é fazer com que a gente desenvolva atitudes e qualidades de amor. Além disso, ele nos diz: deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais. Já que me conheces, já que conheces das lições, você sabe que você pode agora. Você está instrumentalizada e capacitada para amar, ou para desenvolver essas possibilidades que jazem em sua alma.
porque ela já conhece. O Pedro, a primeira epístola de Pedro fala assim: aquele que sabe, não faz, está pecando. A quem muito foi dado, muito será pedido. A partir do momento que você tem uma informação, você tem você tem um saber diferenciado, e que o outro não está nesse patamar, cabe a você edificar esse lar. Tanto o homem quanto a mulher. Não quer dizer que é a mulher que edifica o lar. Ambos podem edificar o lar. Às vezes, o esposo está numa condição mais sensível, detendo mais informações, sendo mais iluminado e edificado, a capacidade de levantar. Cabe ao homem, à mulher inteligente, a mulher mais sensível, o homem mais sensível, erguer aquela outra criatura, dar a sua contribuição, para que aquela vida miserável, desgraçada daquele indivíduo melhore, se transforme. E Deus se utiliza de nós para criar essas situações, para melhoria íntima, para melhoria espiritual. Deve pelo Evangelho amá-lo. Ainda mais, os são não precisam de médico. O que precisa de médico são as pessoas, e ajuda são as pessoas que estão em defasagem, que estão precisando de ajuda. Além disso, não podemos colher uvas em abrolhos. Olha que coisa interessante. Mas podemos amanhar o solo que produz cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele a mesma videira maravilhosa do amor e a vida. É se utilizar daquela situação para transformar, para criar situações de melhoria, para modificar. E isso é que Jesus vem nos pedir. E ali ele está falando com muita veemência, olhando o seu coração, sentindo a sua dor, que é muito difícil sentir a dor do outro quando o outro está precisando. E Jesus, como verdadeiro terapeuta, se coloca ali na condição de orientá-la, para que ela saísse dali e recebesse o acolhimento, validasse a sua dor. Porque às vezes o que nós precisamos, quando estamos passando por um momento de dificuldade, é essa validação, é esse contato no sentido de você sentir amado, sentir ouvido. Quantas das vezes, quando você estabelece um contato, uma troca, quando a sua dor é extravasada, jogada para fora, ali você está criando uma situação de harmonia. Aquela dor, aquele peso, aquela dificuldade sai. Porque você sentiu que você foi amado naquele momento. E nós podemos amar constante e permanentemente quando a gente ouve com o coração. E quando a gente se coloca à disposição para edificar o outro, para ajudar o outro. Mestre, olha só, o posicionamento da Joana. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Ela trouxe alívio, ele trouxe alívio. Porém, entretanto, todavia, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco. Ela queria entendimento, ela queria o afago, ela queria chegar em casa, falar das lições do mestre, da felicidade que ela tinha no coração quando ela estabelecia contato com o mestre. E a indiferença, o desrespeito daquele homem trazia tristeza no seu coração. Para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar, ela queria edificar o lar, queria que o lar dela tivesse mensagens, trocasse ideias, que o seu esposo a seguisse, acompanhasse nas pregações do mestre. Não julgais acertar de que lute por impor vossos princípios. Ela queria impor os princípios, a sua lição. Natural, que todo mundo quer que o outro compartilhe contigo. Mas ela queria impor. Naquela situação, naquele desejo veemente, às vezes com razão de razão. Porque religião, doutrina, pensamento não deve ser imposto. Deve ser conquistado. A pessoa deve ser envolvida naquilo que para nós é importante, naquilo que para nós traz alegria e vai saciar a nossa alma. E ela queria impor ali os princípios, porque sabia que os princípios que Jesus ali estava trazendo, as suas lições, eram inovadores e transformadores, e queria compartilhar aquilo com ele. Justa razão, porém, Jesus diz, agindo assim, e ela diz, agindo assim não estarei reformando meu esposo para o céu e para o reino? Ou seja,
Opa, eu vou ali doutrinar, catequizar ele para que ele saia daquele estado e se melhore e se transforme. Até porque ela via que o caminho que ele estava seguindo não era o caminho do bem. E aí, Jesus, quanto à imposição das ideias por motivo de Deus, e ainda continua ela, quanto à imposição das ideias por motivo de Deus, não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra. Tipo assim, opa, se é poderoso, vamos lá, vamos transformar. Por que não fulmina? Olha o estado de... Jesus está falando. Por que não fulmina com um raio de conquistadores almado que espalha a miséria e destruição às forças sinistras da terra? Por que Deus não faz? Isso é que é interessante. O Deus, outrora estabelecido na comunidade judaica, era o Deus da guerra, o Deus do raio, o Deus que ficava aliado aos guerreiros generais. E esse não é o Deus que Jesus veio trazer. A ideia desse Deus é o Deus do amor. E ele fala o seguinte: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Essa frase aí, a gente poderia encerrar a palestra por aí. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Deus se utiliza de recursos inimagináveis para fazer com que a alma não seja assim imposta. Faz isso e acabou, eu sou pai, eu sou Deus. Não é o Deus dos exércitos, não é o Deus que impõe, é o Deus da sabedoria, Deus que dá livre-arbítrio, Deus que dá oportunidade ao indivíduo, né, através de experienciação, crescer, evoluir. Aquele que semeou o mundo de cadáver desperta, muitas das vezes, né, para Deus apenas com uma lágrima. Eu vou repetir isso, que é outra expressão terapêutica. Aquele que semeou o mundo de cadáver desperta, muitas das vezes, para Deus apenas com uma lágrima. Olha a sabedoria de Jesus e olha como a estratégia de Deus quando conhece seus filhos. Tudo se transforma, nada está estático. Hoje, o companheiro ou a companheira que não corresponde aos seus ideais, no futuro, é a evolução. Temos que desenvolver paciência, desenvolver essa virtude de entender, de compreender, de trabalhar, de respeitar o tempo do outro, porque o tempo do outro pode ser diferente do nosso tempo, que os tempos emocionais são diferentes para cada um. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece o momento oportuno. Olha, Deus dá as oportunidades. Ó, meu filho, falar. Lá no planejamento reencarnatório, você vai reencarnar. Olha, você vai ter uma esposa amada com dificuldade, vai ter filhos também com dificuldades. Olha, vai desenvolver paciência, equilíbrio para edificá-lo, até porque o relacionamento de vocês, algumas existências, não está indo bem, tem que ter um ajuste aí. Então, Deus cria essas situações dentro da sua matemática de vida para que o indivíduo aconteça no momento certo, oportuno, eles cresçam, vão se reajustar. E desta forma, Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios de redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro, amando o teu companheiro no mundo, como se fora seu filho. Pronto. Aí Jesus já deu uma diretriz precisa, segura. Ame seu companheiro como fora seu filho. Ele está colocando. Seu companheiro é uma alma infantil, é uma alma ainda que está ainda muito embaralhada. Uma alma que ainda está muito submissa, muito envolvida em valores materiais, aí não despertou para a realidade, ela já havia despertado. Logo, aquele que em dado momento está num patamar moral, espiritual diferente do nosso, eu acho que a obrigação, quando reencarna, é de ajudar, que é de estimular, que é edificar essa alma para crescer, tal como nós. Volta ao lar e ama o teu companheiro com material divino que o céu te colocou em tuas mãos.
material divino que o céu colocou em tuas mãos para que estares na obra da vida. Sabedoria e amor. Isso aí é tudo. Vá, trabalhe. Esse material divino, olha só, que o céu te colocou em tuas mãos. Aquilo que muitas das vezes a gente acha que é complicado, que vai ser difícil, que é o presente grego nosso, é o verdadeiro material para a nossa criação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. É o trabalho ali que a gente vai desenvolver com todo o nosso talento, com todo o nosso amor. É o talhar, o trabalhar. Quando recebemos um filho em nosso lar, ele está ali como, diz, uma tábula rasa. Ali, mesmo ele trazendo todas as suas dificuldades, todas as suas experiências, todos os seus conteúdos, é importante que a gente trabalhe para uma criança que já em idade já demonstra atitudes, comportamentos que a gente vai precisar trabalhar, que a gente vai precisar desenvolver, que a gente vai ter que trabalhar no sentido de orientá-lo para o caminho do bem, já demonstra tendências, que são tendências que vão, se você não corrigir agora, vai se prejudicar no futuro. Então a criança dá tudo indício que precisa, às vezes, do não, ou às vezes precisa do sim, para não ser, para desenvolver autonomia, ou às vezes para não desenvolver heteronomia, dependência. Nós temos que criar essa criança no sentido que ela seja um ser humano especial com virtude, virtuoso. E desde a infância a gente pode observar essas características que já despontam naquela criança. Egóica, uma criança com vicissitudes, uma criança com traços de psicopatia, de maldade, né? E tudo as crianças revelam no relacionamento com as outras, até no nosso relacionamento, que a gente vai observando e vai educando. Nós temos um material divino a ser trabalhado. E temos que trabalhar com sabedoria e amor. Por isso que os pais são responsáveis pela criação e desenvolvimento de moral dos seus filhos, para edificar os seus filhos, para que não reproduzam valores e atitudes que venham prejudicar no futuro. Volta ao lar e ame. Vá, filha, ser fiel. Essa frase é uma frase assim que se tornou âncora no coração da Joana. O que ela precisava não era que Jesus falasse, pois é, seu esposo realmente é complicado, viu? É complicado e se separa dele. É o que realmente as pessoas fazem. Na dificuldade, separa, fica mais fácil. Vai embora. Muito mais fácil falar isso. Mas difícil é você, em dado momento, desenvolver virtudes. E se ela não tivesse de seguir, o que ela foi pedir, ela queria seguir Jesus. E Jesus pediu para ela voltar ao lar. Que era muito mais conveniente para ela estar seguindo os passos de Jesus, na trilha do mestre, na seara do mestre. Porque ela estava ali que ia conviver com pessoas que estavam comungando a sua mesma religião. Mas conviver com os nossos contrários é complicado. Ali é que nós vamos desenvolver virtudes. Não pensa você que você só vai desenvolver virtude com pessoas virtuosas. Você pode desenvolver virtudes com pessoas que não são virtuosas. E que você reitera, amadurece, cresce, desenvolve, descobre as suas virtudes com o outro. É o contraste. É o contraste que às vezes a gente precisa ter. Vá, filha, ser fiel. Vá, filha, ser fiel. A frase se tornou âncora para ela. Aquilo vai levar, essa frase foi tão importante que não foi só uma frase, vá, filha. Ali foi uma energia de poder, de empoderamento que Jesus passou para ela, a partir do amor que ele tinha. E ele falou com autoridade moral e espiritual, que ela entendeu. Jesus entendeu a dor dela, o sofrimento dela. Desde esse dia, ela foi uma outra pessoa. Experimentou uma claridade, como fala o texto, uma claridade constante em seu coração. Ela se tornou uma mulher resignada, não resignada no sentido de cruzar os braços e desenvolver uma sintomatologia da pessoa que merece sofrer e vai sofrer. Não, é diferente. Ela não cruzou os braços e falou assim, minha vida de sofrimento mesmo vou sofrer. Não é isso que Jesus falou.
Jesus não está falando para que ela vá filha para ela continue sendo marfanhada, mas para ela desenvolver virtudes, para que ela mude a maneira de ver e conceber as coisas. Porque em muitas situações em que nós vivemos sofrimento, nós às vezes temos que buscar, sim, buscar a aceitação daquela situação que não está nos amarfanhando. A dor chega na nossa vida às vezes, nos conclamando, nos convidando a mudar de atitude. E se às vezes existe alguma coisa que está nos fazendo mal, nós temos que aceitar aquela dor, aceitar aquela circunstância, não brigar com aquilo. Quando falo aceitar, é no sentido de falar assim, gente, não posso mudar isso aqui é um quadro que eu vou ter que aceitar, entender e ressignificar. Ressignificar aquele tormento, aquela dificuldade, aquela dor, buscando uma nova maneira de você lidar com aquelas situações. Isso talvez seja tão importante para nós que hoje é demandado, quando você está vivendo um sofrimento psíquico, você desenvolva assim, um mecanismo de aceitação. Quando você briga com aquela circunstância, você se atormenta cada vez mais. Significa que você não está sabendo lidar com aquela situação que chegou à sua porta para você lidar e para você se posicionar diante dela. E aí que vem a necessidade de ressignificar as causas de alguns dos nossos sofrimentos. Quando ressignifico, eu dou uma outra luz, um outro olhar, um outro approach, com uma nova maneira de discutir com aquela questão, de assimilar aquela questão, de receber aquela questão, é diferente. Do contrário, eu me confundo com aquela, fico confuso. E a gente acorda com aquilo, com aquela sintomatologia, e não sabe lidar com ela. Mas quando a gente começa a aceitar, para ressignificar a posteriori, para ver as causas do verdadeiro sofrimento que está batendo na nossa porta. E numa outra etapa, nós buscamos o enfrentamento daquela situação. Você está se empoderando, você está se aparelhando, está se instrumentalizando para lidar com aquele sofrimento psíquico. Porque às vezes aquela coisa desgasta, aquela coisa traz angústia para nós. E quando você busca o enfrentamento, você está buscando uma ressignificação positiva. Você está buscando um outro olhar sobre aquela questão. É o que ela fez. Buscou um outro olhar, um novo approach para aquela situação que ele amarfanhava. Ela se irritava, brigava, ficava triste, acabunhava, se assimilava aquilo. Agora não. Ela buscou uma maneira de lidar, que significa ressignificação ativa. O enfrentamento positivo diante dessa situação. O enfrentamento positivo é saber lidar com a situação, sem se desesperar, sem se acalmar. Eu sou falha mesmo, eu sou sofredora mesmo. Então a gente vai se classificando como seja o pior ser humano do mundo. E não se dá valor, não se edifica, não se transforma. Então, diante dessas situações, nós temos que buscar maneira melhor. Até porque há sempre uma forma melhor de fazer as coisas. Há sempre uma forma melhor de sentir as coisas. Há sempre uma forma melhor de perceber as coisas. E, envolta na energia do mestre, tudo fica mais fácil. Tudo fica menos difícil, porque eu tenho os insumos necessários para lidar com aquela situação. Seu espírito divisou em todos os labores, na luz sagrada e oculta. Olha só, a transformação, a iluminação, o entendimento. Ela, porém, diz o texto, muito interessante, sem olvidar as recomendações da fidelidade de Jesus, que ele havia feito, transforma suas dores num hino de triunfo silencioso cada dia. A ressignificação, o novo entendimento, uma nova luz sobre ela própria. Pronto. A mim, como Paulo falou, a mim nada me afanha, porque trago em mim as marcas do Cristo. Então, quando a gente se aparelha, se instrumentaliza para lidar com as situações, a gente dá um plus, a gente dá um pulo, dá um salto quântico em nossas vidas. Anos se passaram. Perseguições políticas trouxeram abalo na estrutura familiar. O seu esposo, com certeza, passou por necessidades, né? Já não era o mesmo. Né? As brigas políticas, todas aquelas tramas, né, envolvendo o jogo de poder, trouxe dificuldades e o próprio esposo veio desencarnar. Né? Todavia, essa mulher de fé, com dignidade, soube suportar os amargores da vida. Foi fiel e não se deixou levar pela circunstância. Ela já criou uma base de sustentação. E ali agora, não sendo mais Patrícia, não sendo mais uma mulher com poder,
material ao qual ela, Patrícia, uma mulher que vivia na classe alta da sociedade, da burguesia, digamos assim, da sociedade romana, ela, em dado momento, ali não se utilizou disso. Ela foi trabalhar, como se diz, de empregada doméstica. Foi cuidar de filho de pessoas. E não se humilhou, mesmo recebendo as críticas das suas colegas da sociedade. Você fazer isso, você é nobre. Para que você fazer isso? É como se fosse assim. Ele falou assim, não, meu mestre era carpinteiro. Meu mestre é carpinteiro. Meu mestre pautava sua conduta. Então, para garantir o pão à mesa, ela foi cuidar dos filhos dos outros, né? E de uma forma ou de outra, ela esqueceu esse conforto, né? Ela esqueceu daquela postura que ela tinha de uma dama da sociedade e foi buscar afazeres humildes. É muito difícil a pessoa, quando está numa estrutura econômica mais aquilada, se utilizar dessa, se dedicar a um trabalho humilde. A pessoa tem vergonha, tem orgulho, e ela estava destituída desses valores. E ali, logo depois, com as perseguições aos seguidores do Cristo, ela fora condenada, digamos assim, e amarrada a um poste do martírio ao lado de um homem novo. Seguir o Cristo muitas vezes fora para muitos, para muitos ainda hoje, um momento de martírio e dor. Seguir Jesus nem sempre é uma zona de conforto. É uma zona, muitas vezes, de conflito e de embates. Ainda, e aí um momento muito importante desse relato, quando nos fala esse jovem, né, acuado, com medo, né, de toda essa situação em que ela estava se vendo ali, já para testemunhar o seu martírio no circo ao qual os homens admiravam. O espetáculo altamente demoníaco de ser sacrificado criatura só porque tinham a fé em Jesus. A antiga discípula de Jesus, naquele poste infame, naquela situação degradante, contempla o céu, estava naquela situação já da morte, sem uma palavra de negação, de queixa, um açoite, um chicote do verdugo, do algoz, vibra sobre o rapaz, que exclama em lágrima, porque ali ela estava acompanhada do seu filho. E ele diz, de uma forma da dor, porque há diferentes maneiras de você vivenciar a dor. Há diferentes maneiras de cada um registrar o seu momento de dor e de dificuldade. E ali fala, repudia, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Olha aí, situações altamente... Cada um estava num patamar de fé. Não vês que nós perdemos, mãe? Abjura por mim que sou seu filho. Imagina, fica imaginando uma mãe numa situação dessa. Uma mãe que ama, uma mãe que dedicou ao filho, a criação daquele filho, e ver uma situação dessa ser colocado numa situação de tanto demanda. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Passou um filme em sua vida. Dizem que é momento do desencarne, as pessoas têm assim um filme, um lapso, ou quando está numa situação de morte ou quase morte, a pessoa tem um lapso, um raio de luz que a pessoa lembra da vida toda. E não foi diferente para Joana. Ela lembrou do lar risonho e festivo nas horas de ventura, os desgostos que ela teve junto ao seu marido, junto ao seu lar, as emoções maternais junto ao seu filho querido, que veio com o presente de Deus, os fracassos do esposo, ainda indiferente, e o indivíduo que estava muito vinculado aos valores ainda
não edificantes, sua desesperação e sua morte. A viuvez, a desolação e as necessidades outras, tudo passou por sua mente. Em seguida, na dificuldade de sopesar e medir sobre essa questão, era um filho amado que estava pedindo. Ela recordou ainda de Maria, mãe de Jesus. Recordou de Jesus crucificado que ela acompanhou. Tudo isso passou em sua mente. E acima de todas as recordações de alegria suprema da sua vida, pareceu ouvir ainda o mestre na casa de Pedro. A palavra âncora. Vai, filha, ser fiel. Há palavras, há emoções ao qual nós vivenciamos que são determinantes para nós. Todos nós já passamos por um momento de ouvir alguma coisa que a gente nunca mais esqueceu. Para ela, essa foi a palavra âncora, a palavra que norteou e assegurou a vida dela. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Nesse momento, os algozes do Marte cercaram os impropérios da fogueira, e assim dizendo: teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um desses homens psicopatas que aceitava esse tipo de trabalho, ao qual era muito disputado. A velha discípula concentrando a sua capacidade de resistência, capacidade de relacionamento, de entendimento. Ali eles já tinham uma inteligência que se diz a inteligência espiritual. A inteligência que está acima da inteligência emocional e intelectual. A inteligência que você estabelece um contato com Deus. E ela, assim disse, teve força para murmurar. Ela diz, não apenas para morrer, mas também para amar. Isso é uma emoção intraduzível. Não tem apenas forças para morrer, mas também para amar. E aí Paulo vai falar que o amor tudo pode, tudo supera. Nesse instante sentiu uma mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. E escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Joana, eu estou aqui. Esta mulher, ela teve uma atitude muito nobre, baseada na fé, na superação da dor e no amor. Esses são pilares que a fortaleceu. A fé, em alguns momentos, representa a mola propulsora para a gente superar as dificuldades. Tanto quanto a dor, quando chega e bate a nossa porta, é para nos trazer uma mensagem de edificação. Tanto quanto o amor é que vai fazer com que as criaturas pautem a sua vida. E para encerrar, apenas uma pequena mensagem dita com Joana de Ângeles. Pedida a Deus, a lição da floresta. Havia uma floresta, havia uma fonte em uma floresta. Essa fonte não tinha miradouro muito forte. E certo dia, a fonte teve um sonho. Que bom seria se eu pudesse crescer até a borda, para que os pássaros bebessem em mim, os animais sorvessem. A quem sabe algum dia, viajante sedento, também pudesse nutrir-se. Deus ouviu, choveu
A fonte cresceu e veio até a borda. Os animais começaram a usá-la e as aves e alguns viajantes. A fonte ficou tão entusiasmada e disse: ah, que bom seria se eu pudesse transformar um córrego, um regaço. Eu iria irrigar as raízes das árvores e abençoar terras áridas. E Deus, por misericórdia, permitiu através da chuva que a fonte transbordasse, dando origem a um regato. E quando o regato começou a lamber as raízes das árvores ressequidas, que agora se renovavam, entusiasmou-se e disse: ah, eu gostaria tanto de ser um rio para alcançar o mar. E Deus, que é sempre de generosidade absurda, fez que chovesse. O regaço cresceu. As águas avolumaram-se, aproveitando a sinuosidade do solo e de diferentes níveis, o regato transformou-se em um rio. Repentinamente, ele entrou por uma garganta que tinha saída. Havia muitas escórias de pedras, paus e rios. O rio ficou próximo. O rio ficou próximo do mar, mas alcançou. Ele começou a dizer: meu Deus, eu gostaria tanto de chegar no mar, pois tantos impedimentos há. Então, Deus, que é toda misericórdia e amor, fez que chovesse. E o rio começou crescendo, 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 até que um dia vai transformar o obstáculo maior e vai diretamente ao oceano. Assim, a tua história. Se tu pretende o oceano divino, que nenhum impedimento dificulte a marcha. Permanece. Se há escórios, se há impedimento e obstáculo, silencia. Cresce na vertical. E um dia tu transporás esse obstáculo, porque o oceano do amor divino, a fatalidade que nos aguarda, é a fatalidade que nos aguarda. Extraído do livro As Vidas de Joana de Ângeles. Muita paz.